Podemos. Então, vamos junto. A internet aqui no hospital hoje está muito ruim e a gente está entrando com a internet no celular. Então, pode ser que trave um pouco. Nós temos dificuldade. E aqui não tem Wi-Fi, né? Pra gente... Então, beleza. Começamos a reunião. Eu vou apresentar aqui uns casos que tivemos nas últimas semanas. Esse paciente chegou para a gente com 42 anos. Ele era portador de uma doença desmielinizante. Não vou falar qual que é para manter o suspense aí da reunião, para aguçar o nosso sentido de diagnóstico, né? Em outubro do ano passado, ele fez uma pulsoterapia. Nessa ocasião, quando ele foi referenciado para o preceptor, ele apresentava sintoma de tontura, náusea, zumbido, fraqueza nas pernas e tinha uma marcha atáxica. E estava recorrendo com esses mesmos sintomas. Então, ele tem uma fraqueza, principalmente nos membros inferiores, mas que também não é uma força grau 5 nos braços, tem náusea, tem zumbido, e aqui está o exame físico dele. Os pares cranianos estão preservados, os movimentos oculares extrínsecos também, tem uma tetraparesia grau 4+, um pouco mais pronunciada nas pernas, tem um reflexo aumentado difusamente nos dois braços, nas duas pernas também, com combos na perna esquerda. A sensibilidade dele é preservada, o Romberg é positivo, Hoffman positivo, tem uma marcha atáxica. Aí queria discutir com vocês. Ele não queixava nada dos braços, não? Não. Não? Mas tinha tetraplasia no exame. Tinha tetraparesia. Prova cerebelar dele, além desse Romberg e da marcha. Prova cerebelar dele normal. Tem ataxia sensitiva também, né? Deu diálogo com cinesia, índex nariz, índex normal, né? Percepção de profundidade boa. Babinski também. Tinha Babinski. Tetraparesia tem que ter uma lesão na medula cervical no tronco, né? No tronco. Ele tinha sintoma de par craniano, você botou aí que o exame estava preservado, né? Mas ele queixava de alguma coisa? Não. Movimento ocular extrínseco, mímica facial simétrica, língua, mastigação, tudo normal. Alguma coisa? Par mais baixo? Pares mais baixos, também estava preservado. Então eu pensaria em alguma coisa cervical, né? Deglutição normal. Deglutição normal. Não tinha nenhuma fala arrastada. Não tinha. O pescoço dele era curto? Não. É só para pensar se é transição, né, ou se é cervical pura. Uhum. Do ponto de vista sindrômico, é uma síndrome de primeiro neurônio, né? Do ponto de vista topográfico, é medula cervical. E como ele já tem história de doença desmielinizante, não é isso? Ele tem uma doença desmielinizante. Eu acho que, nesse caso, o ideal seria pedir uma ressonância de coluna cervical. Volta a história. E tem quanto tempo, Pedro, a história dele? Ele tem 1 ano e meio que teve internado aqui, fazendo uma pulsoterapia, estava em acompanhamento ambulatorial com o Dr. Marco Canulli, e posteriormente voltou a perder força, ficar tonto, e ter um zumbido no ouvido. Tinha bastante náusea também.
e aí ele retornou ao hospital com esse quadro. Zumbido não é coluna cervical, né? Então deve ter mais de uma coisa. Zumbido, na verdade, não quer dizer muita coisa. Talvez seja a queixa que você descubra menos a causa. A maioria, a causa é essencial que fala, né? Nunca acha causa para zumbido. Volta no primeiro slide aí, Pedro. Na história. Cadê? Tontura, é por isso que eu fiquei na dúvida. Tontura, náusea, zumbido, isso aí seria sintoma de tronco, né? Isso, exatamente. E essa tontura, náusea e zumbido, isso começou junto com a fraqueza nas pernas? Ou já é? Não, junto com a fraqueza nas pernas. Então, nesse caso, eu pensaria em alguma coisa que pegasse tronco, né? Principalmente. Bom, zumbido ficaria difícil explicar se fosse mais baixo no tronco. Mas náusea náusea poderia ser alguma coisa da transição, né? Agora, assim, a lesão de tronco com exame de par craniano normal é possível? Boa pergunta. O que você acha? Muito difícil, mas eu não sei Acho falar. que sim. Não. Acho que é que sim. possível. Por exemplo, neuromielite óptica tem muita lesão na área pós-trema, né? Dá muita náusea, vômito, mas não necessariamente tem paresia de par craniano. Não, mas é porque ali, Fran, ele coloca zumbido e tontura também, né? Isso aí, tipo assim, Difícil, né? Topografar isso. seria alguma coisa mais alta ali, né? Mas acho que aqui a gente consegue identificar mais ou menos a origem, né? E orientar bem o exame que a gente tem que pedir, né? O que vocês Faria acham? crânio e coluna cervical com contraste, né? Para ver se tem alguma coisa captando. Se tivesse que pedir só um, Fran, você começava pelo crânio ou cervical? Só um crânio. Crânio. Esse seria um paciente bom também para no exame físico fazer aqueles testes, teste de vertigem, né? De tontura com diapasão. Uhum. Como tava a marcha dele? Atáxica. Táxica. Mas era pequeno passos, não é? Petit pas? Não, era alargada, Só base alargada. mais alargada mesmo. E o Romberg positivo era quando você sensibilizava ou normalmente ele já tinha? Não, ele só conseguia deambular com apoio. Então, quem anda com apoio no tetraparesia é importante, né, pô? Oi? Quem anda com apoio tem um déficit importante, né? Importante. Grau 4 é isso aí mesmo, né? Grau 4. O que foi feito, Pedro? Então, Pedro, você quer crânio, né, Fran? Você quer crânio, Fran? Só Crânio. tem R$800. Tem que pedir um exame só. Crânio. Ressonante crânio. Tá bom. Você pode ir falando as sequências ou nós vamos falar, Pedro? Uai, posso falar. Escrever Começa. todas? No sentido de um relógio, de cima rodando assim no relógio. Nós temos 4 ressonâncias magnéticas de crânio, no corte axial. Essa primeira que eu estou apontando aqui está ponderada em T1. Essa segunda ponderada em T1 com contraste. Observamos os vasos aqui. Essa terceira está ponderada. Ah, de baixo, de ter um com contraste. Essa aqui de baixo. Não, desculpa, essa de baixo é T1 com contraste. Essa daqui é T2.
Essa daqui é flare. Essa aqui é contraste, né? Não, essa não é T2, não é? T2, pô. Não, Não. essa daqui é T1 com contraste. É, tem um com contraste. Aqui o líquido tá T1 preto. com contraste, eu tô vendo. É, tem um Assim, contraste, tá certo. Essa aqui é T2 e essa aqui é o flare. Não. T2, o flare o líquor é branco, né? Aqui é O flare ali também. os flares. Os dois são. O da esquerda é flare também. Da esquerda é Tô falando porque eu tô lendo ali, mas eu não... Flare, eu coloquei de propósito, são duas reconstruções diferentes de flare. Esse aqui é o flare 3D. uhum. Passa aí, Zé. Vocês conseguiram identificar alguma coisa? Passa com a seta, você manualmente, Pedro. Acho que é melhor, né, para todo mundo. Ué, tem uma lesão ali Essa aí tá bom, é. no pedúnculo cerebelar. Parece que tem... Mas não capta contraste, né? Tá no Ali. flare, mas não... O T1 com contraste não captou. Próximo ao Ou captou. Captou um pouquinho. Ó, É discreto, né? captação. É difícil falar se captou, né? É, por aqui tá dando dúvida. eu tenho outra filmagem que eu coloquei separado porque ali realmente não ficou 100% não. De poder ver melhor aqui. Ali tem... parece que tem umas... Ali, ó. No bulbo, né? Que Talvez- isso? Cheio de salpicado. É, na ponte, tem um monte. Tá estranho demais. É ponte, né? Esse salpicado parece aquele... Como é Ó. que é? É como se fosse uma área serpiginosa, é estranho. Tipo clipper, né? Clippers. É. Arthur pira. Aí tá bom, é. Isso tudo é captação de contraste. Captação, eu tô vendo. Tipo clipper. Então, se for uma coisa desmelanizante, tá ativa. Ativa. Eustáquio, quer ajudar a gente aí? Fernando, eu tô, na verdade, apanhando para colocar as fotos do Edson aqui, cara. Mas ajuda. Que isso? Olha o T1. Núcleo capsular ali cheio de lesão também. Que lugarzinho, hein? Que lugar que ele escolheu. Completamente diferente de todos os padrões de desmilinizante, né? Uhum. Esclerose múltipla e Tudo. O diferente. Arthur falou que isso aí deve ter falado que isso aí é Clippers. Seja o que Bem for, esquisito. terapia. Então, Terapia. os diferenciais de lesão desmilinizante, né? Com Doença de depósito. dente de depósito. É interessante a imagem. O flare já tinha, né? Agora, eu ainda pensaria que ele pode ter uma coisa na medula cervical. Sagital muito. Vamos ver se tem corpo caloso. Aí tá bom, para um pouquinho aí. Essa é boa. Olha lá. Tem tronco, tem ponte também, né? É ponte. Parece que pega tudo. Burro, ponte. É isso que eu tô falando. Bulbo, ponte e mesencéfalo, parece. Né? Pega também.
A medula é imagem construída ou tem também? Uma impressão minha? Esses pontinhos brancos na medula é imagem construída, não, né? É exame não direcionado, doutor Fernando. É imagem construída, deve ser, né? No corpo caloso não tem nada, né, Sam? Não tem nada. Difícil. Desculpe minha ignorância, mas eu não sei o que é isso. Eu botei a difusão também. Só para mostrar que não É a primeira ressonância dele? Ele já tinha a ressonância prévia, Igor? Ou Pedro? Ele tinha uma prévia. Só para saber se a imagem piorou, progrediu ou está estável. Não, ela piorou. É porque essas imagens são novas, né? Está captando contraste. Essas são novas. Eu tinha uma, só que é daquelas impressas, as fotos não ficaram boas. Que isso, muito estranho esse padrão de captação aí. Olha só, parece um... Como se fosse, olhasse assim rapidamente, é uma nave. Eu trouxe esse caso porque é um diagnóstico que a gente tem que saber que existe, porque senão não consegue lembrar dele, né? Coloca lá no núcleo da base, por favor. Você está pensando em quê, Guaraci? Tô pensando em depósito de ferro. De ferro? E aí, Rom? Chega aqui. Não, ele não faz. Quando é depósito de ferro, geralmente faz ali na ressonância em T2. Você pode ver o sinal do olho de tigre no óvulo pálido. Mas não tem. Esse caso aqui, Eu acho que ninguém daqui está sabendo o que é isso, não. Se você quiser... Eu lembro de um caso parecido que foi aquele Clippers, né? Não sei se é isso. Que é a inflamação linfocítica crônica. Que geralmente dá na ponte esse padrão aí, salpicado. Mas não sei se é isso, não. Esse acho que é o mesmo caso que você viu, né? Porque ele voltou para a gente, teve remissão, teve recorrência da doença, e é isso mesmo, single clips. Nossa. Zequinha brilhou, hein? Zequinha que falou, ué. Que isso? Vocês estão brutos mesmo, viu, velho? Possível esteroide. É um diagnóstico que você não viu alguém com ele, ou não estudou especificamente, não lembra, né? É raro, é uma coisa que... Pedro, esse caso dá para publicar, não dá, não? Caso que dá para publicar. Acho que não é um negócio comum, não, viu? Vamos publicar. Muito bem documentado, é. É uma síndrome descrita em 2010. Recente, 10 Então, é anos. uma coisa bem recente, né? E o tratamento é corticoide? Corticoide. Metilprednisolona? Qual que ele responde melhor? A gente pulsou, cometiu e depois ele foi para casa usando prednisona de 40. Aí vai usar um mês, depois fazer o desmame. E usa corticoide a longo prazo ou é só nas crises? Pois é, ainda não foi estudado, Fernando, a segurança e se tem resposta a corticoide a longo prazo. Mas a gente procura usar, tem um artigo só falando, e aí a gente vai usar um livro, 60 vídeos. Super interessante para publicar esse caso. Muito legal. Pulsa só com metil ou pode usar ciclofosfamida? A gente aqui fez só com metil. Essa doença desmelinizante aí que ele tinha, então, será que era desmelinizante? Então, esse primeiro diagnóstico dele? Era. Eu já tinha diagnóstico. Eu vou passar um foto aqui. Paciente. Vamos publicar esse, hein, senhor? É isso. Vamos publicar. Prepara aí direitinho. Vamos arrumar para poder publicar. Homem, 25 anos, previamente teve um acidente de moto, dia 19/7,
em via de alta velocidade. A gente não tinha mecanismo exato do acidente, ele foi admitido em Glasgow 14, com cefaleia e confusão mental, cervical abdominal intensa. Esse paciente tinha um líquido na cavidade abdominal e foi feita uma laparotomia de urgência. Apresentava sem nenhum déficit sensitivo motor nesse primeiro momento. Aí, depois da laparotomia, né, foi mantido por causa do mecanismo de trauma, foi feito tomografia de crânio e coluna cervical. E chegou para a gente com esse exame normal, né, do boçal. Estava confuso, os pares cranianos preservados, não tinha déficit de força, sem sinal de vulneração piramidal, os reflexos normais e alterações sensitivas. A gente aqui não conseguiu fazer nada, mas como é um trauma de motocicleta, né, de alta energia, foi feita a tomografia de coluna cervical dele, coluna torácica também, se não me engano, além de TC de crânio. E essa é a tomografia do local. E o sagital? Aí. Agora já deu pra ver. Dois. Tipo... Escreve pra gente aí, Zé. Isso é uma tomografia de coluna cervical em janela óssea, em corte sagital, perdão. E o que a gente pode observar é o que parece ser uma fratura do odontoide. Agora eu fiquei, parece ser tipo 2, né? Ele pega mais ali em cima, mas parece ser tipo 2 mesmo. Tipo 2. Classificação de Anderson. Além da fratura, uma luxação importante, né? E parece que ele é luxado como um todo, né? Não é o dente que vai para trás. Vai tanto o dente quanto o C1 como um todo, né? Parece, então, que quando é assim, você presume que o ligamento está como? Quando está... Quando você tem uma luxação dessa, você tem uma fratura de odontoide. Saiu um pouquinho do ar. Mas vão todos os elementos para trás, como que o ligamento transverso deve estar? Qual ligamento? Transverso. Pode ter lesão do transverso. Oi? Pode ter lesão do transverso. Qual que é a chance de ter lesado um ligamento nesse contexto aí, o transverso? 100%. Não, não é isso. Na verdade... 100%, pô. Na verdade, é o pensamento inverso, né? Eu acho que lesionar o transverso ia dar mais uma rotação, não? O transverso, ele está impedindo que o dente de C2 saia do lugar em relação ao arco anterior de C1, dentre outras coisas. Aí, o arco anterior quanto o dente estão indo para trás. Não tem... Então, é uma fratura do odontoide, né, com traço oblíquo com deslocamento posterior. Esse tipo de fratura tem mais chance do transverso estar rompido, mas não é 100% não. Mas isso aí é passível de redução. Coloca no bloco cirúrgico, essa fratura é totalmente redutível, até que prove o contrário. Mas esse ele repetiu a tomografia, né, Pedro? E piorou essa luxação aí. É porque são duas imagens completamente diferentes, né? Desde uma semana entre um exame e outro. Ele piorou a imagem. Ele estava de qual?
Ô, Fernando, Pode falar. o que vai dizer se ela é irredutível ou não? Não escutei o que você falou. O que vai dizer se ela é irredutível ou não? Não, não tem como você falar isso. É só num bloco cirúrgico, né? O cara, no caso do odontóide, é o único tipo de redução que você pode fazer com o paciente acordado, em princípio. Diferente das outras, né? Porque um fragmento é pequeno, o canal é largo. A redução cirúrgica é puramente para saber se ela volta ou se não volta, para você propor um tratamento ou outro. Mas, de um modo geral, esse tipo de fratura, na grande maioria das vezes, consegue reduzir. Agudamente, né? Uma semana, né? Às vezes, mais crônica, ela não consegue reduzir, não. Mas isso aí, você coloca um coxinha atrás, puxa, e você faz a manobra de flexão e extensão durante o posicionamento cirúrgico para saber se ela reduz ou não. Tem chance de reduzir. Caso não reduza, aí o parafuso de odontóide está completamente excluído. Se ela reduzir, paciente jovem, em princípio, é a primeira escolha. Mas uma via posterior também não estaria errado. Mas se ela reduzisse, eu colocaria um parafuso pela frente. Eu tirei foto da redução, Fernando. A gente vai passar também aqui. E queria ver se a gente conversava um pouquinho sobre essa via anterior. Essa tentativa de redução faz um bloco mesmo, né? É no bloco cirúrgico, com a escopia. Beleza. Começa com quantos quilos, Zeca? Eu acho que é com 10 quilos, não? Quantos quilos? 20 quilos. Eu escutei 2 ou 10? Eu falei 10, mas pelo seu susto, com certeza é muito menos. Não, porque às vezes eu não escutei, né? Tô ficando velhinho, não escutei, mas tá um pouquinho exagerado, né, Zeca? Não, é verdade. 10 é a cabeça. A grosso modo, 1 quilo para cada vértebra, ou 1/20 avos do peso do paciente, ou 10% do seu peso, vamos dizer assim. E você pode chegar no máximo. Então, geralmente, você começa aí, C2, você começaria com quantos quilos? 1 quilo para cada vértebra. Se C1 é 1 quilo, C2 são quantos quilos? 2 quilos. 2 quilos. Então, começaria com 2 e ia progressivamente. 10% do peso, Pedro Ivo seria 10 quilos direto. Aí o Zeca deu certo, né, Zeca? Eu falei isso aqui, eu quase acertei. Se fosse o Pedro Ivo. Essa é uma fratura do odontóide tipo 2, né? Com deslocamento posterior. Na classificação do Rockamiller é uma 2 tipo P, posterior. Então, coloquei a foto aqui para a gente relembrar, né? Até mais para mim e para o Igor, né? Para todo mundo, né, só? Para todo mundo. Pega só a pontinha, né? O tipo 1 nada mais é do que a avulsão do ligamento. Lá. Muito bem. Legal. O tipo 2 é na base, né? Que pode ter um traço horizontal ou um traço oblíquo. Aí o traço oblíquo pode ter um deslocamento anterior ou um deslocamento posterior. Por isso que chama 2A ou 2P, segundo o Rockamiller. Aqui. Esse daí é. Tem um artigo interessante de um cara lá do Biocó que publicou. Podia mandar isso depois, Fernando? Esse trabalho interessante, quem fez esse desenho foi um arquiteta. Eu peguei C1 de um cadáver, um C2, então ela ficou toda sensibilizada e fez esse desenho manual super interessante, tá vendo? Então, na base dele é o tipo 2 clássico. Aí pode ter passo para você ver passe o outro. O outro. Aí ele pode ter o oblíquo, olha. Ombar, que os franceses chamam ombar e anavan. Ele quebra oblíquo para frente, ombar e anavan, anterior. Então, esse aqui é contraindicação absoluta de botar o parafuso do odontóide. Porque na hora que você entra com o parafuso do odontóide aqui, você está na direção do traço de fratura. Então, esse aqui não pode colocar o parafuso do odontóide. E a sua é o outro, tipo 2P. Mostra. E o traço é o contrário. Tá vendo? Então, ele é o ombar e anarrié, que os franceses falam. Embaixo e desloca para trás. Olha. São 2 traços diferentes. Essa aqui costuma muito mais da pseudartrose do que essa daqui. Essa aqui é a fratura muito mais grave. Essa daqui. E essa aqui costuma mais da lesão do ligamento no estado posterior. Mas ela é menos comum. Cerca de 15% a 20% das fraturas do odontóide é tipo 2P, que é essa daqui. A mais comum é a outra.
E aí, nós vamos como nesse caso? Nessa faixa etária, se reduzir, eu vou pela frente. Se não reduzir, eu vou por trás. Aí a gente foi... A vantagem de ir por trás, doutor Fernando? A perda de mobilidade? Mobilidade. Quantos por cento perde a mobilidade? 30 graus. Ele perde em quais movimentos? C1, C2? É rotação. Ele perde nos dois, né? Tanto na rotação como na flexão e extensão. Então, em torno de 30 graus, flexão e extensão e rotação lateral. Eu acho que eu tenho isso aqui. Por trás. E aqui é a foto que eu queria mostrar que eu... Então, a redução cirúrgica, você não faz ela com o cara fixada. Se você quer testar se ela reduz ou não, é o paciente na maca ou na mesa cirúrgica, decúbito dorsal, e você mexe com a cabeça para lá e para cá. Aí você decide, não, realmente esse paciente não vai reduzir, aí você bota ele de barriga para baixo. Então, se você vai por trás... Parece que... se você vai por trás... Com cabeça para reduziu, né? Se você vai por trás, não importa se ela está reduzida ou não. Pode ficar do jeito que está. Se reduzir, melhor. Mas não é esse o objetivo. Então, teoricamente, esse paciente seria um ótimo candidato para uma via anterior. Então, se ela reduzir nessa posição, se botasse ele pela frente, ele reduziria também. Tá totalmente alinhadinho. Olha. Onde é que está a ponta da odontoide? Ó. Olha onde é que está o corpo C2. A única coisa que está chamando a atenção é a diastase do corpo com a ponta, com a base. Mas isso aqui, entrando no parafuso aqui, teoricamente, isso aqui iria descer. A redução é feita com cara em decúbito dorsal. Aí não reduziu, vira o paciente. Aí já estava decidido que ia ser por trás. Então a questão não foi reduzir ou não. Reduziu para ficar bonitinho e botar os parafusos. Então não foi esse o objetivo da redução. O objetivo da redução inicialmente é saber a via de acesso que vai ser feita. Se fosse um velhinho, tudo bem, mas esse jovem aí, eu botava um parafuso na frente. Mas por trás não tá errado também, não. Às vezes a pessoa coloca por trás pela gravidade do impacto da lesão, né? E ele fez ressonância? Sim. Estão vendo aí? Que a colocação dos parafusos no... Tá. A ressonância dele era essa aqui, ó. Eu vi. Então, tem colegas que fazem essa fixação temporária. Depois que ela está fundida, cerca de um ano e meio depois, vai e tira os parafusos. Olha, tá vendo? Bota essa imagem. A da ressonância. É da ressonância. Ó, a ressonância. Essa tá boa. Mas essa daí é pré-operatória. Pré-operatória. Não é de controle, não. Não é de controle, não. Tá falando... Tá vendo? A ressonância é interessante para a gente ver o impacto, né? Mas, em princípio, não é o exame ideal, mas, em princípio, é o ligamento transverso, ó, né? Não tá rompido, né? Ó, em princípio, não é o exame ideal, mas, em princípio, não está rompido. Então, mais um motivo de ir pela frente. Jovem, lesão redutiva, não, ligamento transverso não é isso não, né? Ligamento transverso está atrás, se aqui é a ponta da odontoide e aqui o arco anterior do C1, até que, prova o contrário, o ligamento transverso está aqui, né? É isso? Aqui, em princípio, não está nem rompido, nem com edema, nem com sangue, nem com nada. Deve ter outro corte axial, né? Não peguei só isso. Tranquilo, mas esse não é de controle, não, esse é pré, né? Esse é bravo. É uma opção aí por trás, mas eu, particularmente, iria pela frente. Mas não está errado, não. Pode ir pro próximo. Pro próximo? Pode ir pro próximo. Muito bom, legal demais. Não tem... Essa paciente que está aqui no serviço recentemente, ela tem 90 anos, teve um portadora de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, artrite reumatoide. Apareceu ao hospital da Unimed com paralisia
membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo. Fora do janela de tratamento agudo, é um recapstou. Pare de falar essa. O Biocor, a pedido da família, no exame dela, operado era uma força diminuída à esquerda, principalmente no braço, e uma diminuição na perna também. Esse wake-up stroke, quantas horas exatamente? Última vista normal, você sabe? Era mais de 12 horas, pelo relatório de transferência. Eu não lembro ao certo, era fora de janela. E era um senhor de 90 anos que tinha outras alterações também. Volte um pouquinho na história, Pedro, só para entender melhor. Esse fora de tem que ficar muito atento, viu? Porque não necessariamente vai estar fora de janela. A idade contraindica, Eustáquio, não? É contraindicação relativa, porque na maioria dos estudos, eles não incluíram paciente com mais de 80 anos. Mas o costume do serviço é relativizar isso. Resultados, inclusive para trombólise. Acho que é mais avaliar o ranking prévio do paciente, né? Exato. Paciente independente, para ter paciente de 85 anos que está aí dirigindo, joga no tênis, então esse paciente merece uma intervenção, O que vocês acharam? Diagnóstico uma paralisia funcionada. O que você acha desse caso? Guaraci, o que você acha aí, nessa idade? O que você faria? Qual o diagnóstico aí? Não, ele teve um evento isquêmico, né? Agora a questão é a seguinte, a idade nossa, muito foda, viu? 90 anos, assim, e essa questão da janela incerta, eu não sei, assim, trombólise eu acho que não. Agora eu não sei se entraria na janela de trombectomia mecânica. Na verdade, inicialmente, teria que pensar na síndrome vascular, que não pelo déficit. Ela tem história de queda? Idoso sempre tem que pensar em hematoma subdural crônico, que às vezes descompensa, né? Tem que pensar nisso também. Ela tem história de queda, não? Vascular, na verdade, não é um diagnóstico sindrômico, não, Igor. O diagnóstico sindrômico imunológico é síndrome de primeiro neurônio, né? Síndrome de primeiro neurônio motor. Né? Ela tem uma paresia? Ela tem uma paresia. Vascular é o diagnóstico etiológico, né? Eu diria que o diagnóstico sindrômico dela é de primeiro neurônio motor, porque ela tem uma hemiparesia com topograficamente, eu topografaria isso no córtex, porque é desproporcionado. Então, assim, normalmente quando é desproporcionado, você tem uma topografia cortical. E a etiologia nessa idade, com essas comorbidades, o mais prevalente vai ser vascular, né? Agora tem que, igual o doutor Fernando falou, aí, subdural crônico descompensa, tem outras coisas correndo por fora aí. Tumor dá isso? Glioblastoma, Eustáquio? Desse jeito assim, agudo, é menos provável, né? Só se sangrou, mas... Dormir de um jeito e acordar de outro? Não é impossível. Às vezes um tumor que sangrou, né? Ou uma lesão que sangrou. Mas assim, eu ficaria no AVC isquêmico mesmo. Mais comum, né? AVC. Eu acho que o tumor tem um caráter mais insidioso, né? Eu acho que quando é súbito assim, parece ser vascular, pode até ser sangramento, mas pela idade e comorbidades, talvez isquemia seria, né,
epidemiologia é mais provável. Você tem 4 chances em 5 de ser isquemia, né? Terceiro, ressonância de cara, Zeca. Aí ele já tinha uma tomografia prévia, né? Eu assim, como a proposta é intervir, eu acho que esse cara, como ele está fora de janela terapêutica, até poderia levar para fazer uma ressonância, né? Agora, se fosse... Eu acho que dá para fazer uma tomografia inicialmente, porque assim, se já tivesse uma área isquêmica bem delimitada ou sangramento, aí não faria nada, né? Então, acho que dá para fazer tomografia, e se a tomografia tivesse sem isquemia definida, eu partiria para uma ressonância antes de levar para a hemodinâmica. O Guaraci é mais conservador. Você faria essa confusão toda, Guaraci? Dependendo da TC, TC normal, vamos supor. Não, é TC normal. Ou se fosse um paciente 90 anos mais ativo, que não era dependente, sim. Acho que eu investiria sim. Então, vamos investir. Eu acho que sempre tem que começar com a TC. Aquele estudo Wake Up, que trombolizou o paciente que acordou com déficit, usou a ressonância. Aí pegava um mismatch flare e difusão. Se tivesse alteração na difusão e o flare tivesse mais ou menos bom, eles trombolizaram e mostraram bons resultados, né? Mas 90 anos já é com esse tanto de comorbidade, já é uma contraindicação relativa para trombólise. E dá para fazer uma difusão rápida para não perder tempo, Fran? Dá para fazer só um flare de difusão. Você pode fazer até uma anjo arterial, numa sequência rápida, nem que contraste precisa. O problema é que lá no... tá fazendo isso. O pessoal da radiologia fala que não existe isso de fazer só não tem um protocolo definido, então, para fazer flare e difusão, eles falam que tem que fazer, se for fazer o básico, tem que fazer o básico completo. Eles falam isso. É porque para fins de cobrança eles têm que fazer o exame de crânio padrão, né? Completo. Mas se tivesse um protocolo, a gente se tivesse um protocolo, a gente faria, resolvia e depois o cara voltava e completava o exame. Isso aí não tem problema nenhum. Tem que ser rápido, né? Não pode ficar enrolando. Para você fazer a aquisição T1, T2, flare de difusão e alguma sequência de susceptibilidade magnética, tipo SW, são 6 a 8 minutos. Se você fizer esse painel específico para VC, sabe? Uhum. Então, pode fazer. Agora, o que eles questionam muito também é que a ressonância, se você deixa a ressonância como exame de referência para AVC, você vai ter que ter ela disponível para você entrar na hora que você precisar, porque normalmente tem alguém fazendo e os exames de ressonância são longos, né? Isso é muito Raul difícil. Nogueira fala que com tomografia já é suficiente. Uma tomografia boa já pode partir para tratamento agudo, né? Principalmente se tiver o software de perfusão, né? Se tiver o software de perfusão, aí fica perfeito com a tomografia, nem precisa de ressonância. Vamos lá. Chegou lá, a tomografia normal, o que é que faz, Eustáquio? Pois é, eu acho que tudo depende do ranking prévio dessa dona. Se ela estava ótima, uma senhorinha que fazia compra no BH Shop, só não está fazendo agora porque está fechado o BH Shop. Ela ia toda quarta e quinta lá. Uma tomografia sem sinal de sangramento nessa dona, eu sugeriria uma anjo TC. Na mesma mesa, nem passava para ressonância. Nem passava. Anjo TC. Concordo também. O que você quer procurar na anjo TC? Oclusão de vaso largo. Fazia pescoço e lá em cima ou não precisava pescoço? Eu acho que só... Eu acho que é bom, vai gastar 2 segundos. Fica na dúvida aí. Você vai estudar as carótidas já, vai ver se tem oclusão de carótida, estenose grave. Já adianta até a propedêutica de prevenção secundária. Né? Aí tem aumentante de contraste também. Obstrução de carótida e cerebral média. Pois é, aí vai entrar naqueles... Não, com a TC boa tem que ir para a hemodinâmica. Velhinha na carota, a bifurcação de carota, a chance de estar normal vai ser muito pouca, né? 90 anos, eu acho que é difícil, né? Ou não? Um triscadinho lá, né? Diabético, hipertenso.
Não, mas se ela tiver oclusão, se ela tiver um stop, um stop. carótida interna, ou cerebral média M1, e tiver um aspects maior do que 6, eu acho que é uma forte candidata a trombectomia. Tem que ir para hemodinâmica. Fazia trombólise aí ou não? Não. Aí tem que ter coragem mais. A hemodinâmica direta. A hemodinâmica direta. O wake-up, inclusive, eu acho que vai até 9 horas só. O estudo, né? Você trombolizar com o mismatch da ressonância, tem limite de tempo também, que é de 9 horas. A gente não sabe, né? O Igor e o Pedro Ivo, eles conseguem explicar para o senhor por que quando a difusão está alterada e o flare ainda não alterou, ainda é seguro trombolizar. Não é verdade, Igor? É verdade, velho. Fala aí, Igor, pra gente. É porque não fez edema celular ainda. É demiônico que chama, né? É isso? Não, olha só. Qual que é o edema da difusão? Vasogênico. Citotóxico. Citotóxico. O celular já fez. Qual que é o edema do flare? Vasogênico. Vasogênico. O edema vasogênico, você perdeu barreira hematoencefálica. Se você abrir esse vaso e jogar sangue nele de novo, onde é que esse sangue vai parar? Parênquima, entendeu? Por isso que o flare é tão importante. Se o flare está muito ruim, o risco é muito alto. De sangramento, né? No caso do Godinho, né, aquele paciente nosso lá, ele já tinha um flare muito ruim. Exato. Também abriu o vaso e foi outro, não tem jeito. Então, por isso que não pode fazer só difusão, né, Eustáquio? Não, tem que ter o flare ajuda muito. Porque esses casos que você perdeu a janela temporal, aí você tem que fazer mais imagem mesmo para se justificar, né? Ficar mais seguro, né? Então, vamos nessa. Pega o jogo, Pedro. Boa, Pedro. Foi direto para a ressonância? Ela foi. Ela já tinha uma tomografia e aqui a gente fez a ressonância de controle para ela. Essa ressonância é com quanto tempo? No dia seguinte, ela veio transferida. Tá? Já tinha... Mais de 12 horas. Aí, 48 horas, pelo menos. Será que acabou? A rede está ruim. Será que estão ouvindo a gente? Estou te ouvindo. Internet. Tem alguma coisa ali no límen da ínsula, né? Exatamente. Se você lembrar mais, não está mais aqui. Mas ele fazia. Uma coisa que eu acho importante nesses casos de fazer qualquer intervenção fora de janela é conversar muito bem com a família sobre qual que é a intenção nossa, porque, assim, é algo um pouco fora do habitual, né? Então, sempre deixar muito claro que é uma tentativa, que pode não dar certo, que pode complicar, enfim. E a família queria investir, Pedro? Não, ela já estava fora de janela. Tem uma isquemiazinha ali no centro semioval, né? Você conhece essa daí? É um flare, né? Difusão e ADC. Difusão e ADC. Difusão é a esquerda, né?
Tá branco na difusão, preto na DC é isquemia. Isquemia. Não tem outra coisa, não. Tem a restrição à difusão, né? Com correspondência com a DC. Isquemiazinha pequenininha demais. Mas no olho do furacão, né? Bem perto daquela área que a gente nem quer falar, né? Então, e agora, Eustáquio? Mas agora é investir no lado esquerdo. Né? Direito vai ficar complicado. Aliás, o contrário, né? Investir no lado direito. Tem uma coisa do lado esquerdo dela aí. Vocês viram? Uma coisa aí. Nossa. Tem uma bolota aí, né, velho? Aneurisma, né? Isso é um aneurisma. Aneurisma trombosado. Aneurisma trombosado do lado esquerdo. Mas a senhora de... Aí sim, a senhora de 90 anos não faz sentido ser. Deixa a velha. Nem cogitado porque tinha 90 anos e um aneurisma grande. Mas esse aneurisma também ele dá isquemia, né? Ele solta a êmbolo, né, Pedro? Tem que pensar nisso também. Só que ela não fez nada dessa vez agora, né? Pode ser a próxima vez. Exatamente. Porque essa foi a nossa dúvida, se teria proposta de mexer com o aneurisma ou não. Se tivesse 30 anos era uma coisa, né? Os caras estão faca na caveira demais. Mandar pro Jarbão é uma piterional aí. Piterional, micro. Aqui, pai, esse aneurisma aí. Tá investindo. Zeca, eu acho que se ele tivesse no lado direito, poderia ser a causa da isquemia dela? poderia. Né? Com esse tanto de investimento, vale a pena até mandar ela para cirurgia plástica depois, velho. Deixa... Aí foi longe demais, né, Zé? Botar silicone, etc. Então, agora sim, vamos tratar clinicamente, né? Vamos tratar clinicamente, deixa a senhora em paz. Vamos tratar clinicamente. Segue o jogo. O chefe da Santa Casa, doutor Zé Gilberto, falava: nem tanta terra, nem tanto ao mar. Segue o jogo. Interessante, né? E aí, na investigação propedêutica, a gente descobriu uma outra coisa que aí sim, talvez tenha indicação de tratamento depois que ela passar dessa fase aguda. Foi estenose de carota, sob uma oclusão de carota. Nossa. Aneurisma de... Que é isso? Então, a gente acha que ela tem alguma doença do colágeno. Eu acho que... Deixa eu tem 90 anos de pressão alta batendo nos bares. Pouco provável que seja colágeno. Colágeno é diagnóstico paciente jovem. Paciente jovem. Eu acho que vocês estão querendo brigar com a natureza, bicho. A natureza está querendo fazer uma coisa e vocês estão querendo fazer outra. O motor vai fundir daqui a pouco. Isso aí pode botar até uma endoprótese, né? Não, bota endoprótese. O Léo coloca endoprótese nela. Acima de 5 milímetros está indicado o tratamento cirúrgico do aneurisma de aorta. Que é o caso dela, pode botar endoprótese. Simples. É simples assim, né? Aí ela vai ficar duplamente anticoagulada, o aneurisma dela vai resolver romper. Dupla antiagregação. Mas aí trata até isquemia cerebral, né, Eustáquio? Dupla agregada, vai tratar tudo. E vai chegar no hospital, o Pedro Ivo vai querer descomprimir ainda. Você sai procurando, acha mesmo as coisas, não tem como, né? Pela ciência. E aí resolveram o quê, Pedro? Não, ela foi de alta, o clínico estava acompanhando conosco, achou que ela, no momento, não tinha condição de fazer essa cirurgia, não. No momento, né? Daqui 2 anos ela vai ter condição. Daqui a 2 anos, né? A clínica cresceu. Deixa a velha em paz. Muito legal. Eustáquio, tá pronto aí? Vai, tem aqui uns slides para você. É porque o
Patela até agora nada. Não sei se ele vai dar conta, né? Legal. Deixa os caras encher. Deixa eu passar pelo menos a historinha para os meninos. Qualquer coisa a gente vê as imagens com detalhe com o Patel. O que vocês acham? Vocês estão tranquilos aí? Tranquilo, vai lá. Tá todo mundo tranquilo. O que é que vocês estão falando baixinho? O que é que esses dois estão falando baixinho? Combinando como é que vai ser hoje à noite. Estão vendo aí? Tá, só ampliar. Bom, pessoal, esse daí é o Ebo, masculino, 64 anos, colega nosso, anestesista. Hipertenso, coronariopata. Ele teve um IAM em 2014, colocou stent. Usa só S-losartana e hidroclorotiazida, não tem alergia a nada. Além disso, teve um câncer de próstata tratado em 2015. Ele fez uma prostatectomia. A análise patológica dele não mostrou nada de comprometimento em linfonodos, em tecidos adjacentes. Foi considerada a ressecção total, foi considerado curado. Aí, no dia 1º de julho, começou a odisseia dele, porque ele arrumou um monte de coisa num espaço de tempo curto. Ele começou a tossir, ficou meio gripado, Covid-19. E aí, não chegou a ser internado inicialmente, estava manejando isso, a família dele toda teve Covid também, alguns internaram, outros não. Aí, nesse contexto aí meio de estresse, meio esquisito, ele sentiu no dia 20 uma dor retroesternal, em aperto. Ele, que já é revascularizado, tomou um Isordil em casa, diz que melhorou a dor quase completamente. E uma coisa que chamou a atenção é que essa dor irradiava para membro superior esquerdo. E aí ele foi no hospital, sendo médico com essa história aí de infarto em 2014, o pessoal já internou e fez um cateterismo, cara, né? Ele não tinha nem alterado troponina, eletro normal, mas já foi para o CAT. E o CAT estava normal, mas aí ele acabou ficando internado esses dias para fazer isso, na ala de Covid lá desse outro hospital. E aí ele percebeu que essa dor que ele teve irradiada em membro superior esquerdo, na verdade ele já sentia ela há um tempo. O que aconteceu foi que ela exacerbou nesse episódio. E ela se manteve exacerbada mesmo depois da alta. Então ele procurou o consultório do Dr. Fernando, queixando, até onde eu entendi, uma patologia esquerda, principalmente no ombro, piorando. E quando perguntado, apesar de negar fraqueza, dele não perceber fraqueza, ele falava de uma sensação de formigamento no dedão e no indicador da mão esquerda. Exame neurológico dele, resumidamente, um paciente em Glasgow 15, os nervos cranianos preservados, força e reflexo em membros superiores, força em membros superiores aparentemente simétrica, com alguma boa vontade, a pressão palmar dele parece realmente diminuída na mão esquerda, mas assim, não dá para cravar que ele tem alguma outra simetria de força. E o que chama atenção é que quando você vai testar reflexos do braquirradial, ou estilo radial, que estimula assim, ele está um pouquinho diminuído à esquerda, mas não tem liberação piramidal, não tem mais nada de membros inferiores, marcha atípica. Isso daí é o diagnóstico e a história dele. O que vocês pensariam só com isso aí? Diagnóstico sindrômico aí, Pedro Igor. Sindrômico seria síndrome motor, poderia pensar inferior, né? Que está tendo uma redução o reflexo está diminuído. Isso é uma possível parecer. Concordo com você. Neurônio motor inferior, né? Parece. E topográfico? Onde é o problema? Então, se está... Quem que inerva primeiro e segundo dedo da mão? Aí é o... Não, raiz.
C8, T1. Não. Não. E é legal porque ele fala assim, ó, é só esses dois, no dedo do meio eu não sinto normal. Esses dois aqui que estão esquisitos. Estudar dermatom, Pedro e Igor. O reflexo estilo radial é de qual raiz, principalmente? O Zé nenhum é. Oi? C6, C7, não? C6, né? C6. C7 não. Então, assim, para vocês lembrarem, os dermátomos aqui, olha só como é que C6 pega exatamente metade do indicador e polegar. Ele tem uma partezinha de ombro também, né? Então, polegar é praticamente C6 só. Não sei se o Igor falou. Relacionado à flexão do cotovelo. C4, de 4 para cima, nada vai para os braços, só vai para os braços de 5 para baixo, tá vendo? Quando falar C4, não, se você tiver uma paciente com um C4, ele não vai ter nada nos braços, em princípio, de irradiação. E tem a tabelinha dos reflexos aqui também, que principais que a gente faz, tanto de membro superior quanto inferior. O C6, ele, assim, igual o bicipital é 5 e 6, né? Mas, assim, tende a falar mais de C5. Uma coisa, o braquiorradial tende a falar mais de C6. Então, vocês topografam aonde essa lesão? Então, a lesão seria mais próximo da de C6. Isso. Então, ele tem o dermátomo, ele tem alteração de reflexo. Ele não chega a ter um déficit de força evidente, assim, grosseiro, pelo menos não que eu tenha conseguido tirar dele. Mas já dá para a gente pensar em alguma coisa na raiz, né? E de etiologia, o que dá isso nessa idade? O que vocês pensariam aí? Um cara com passado de câncer pensaria logo em uma metástase. De cara, sim? Alguma coisa terrível mesmo, né? Agora. O que mais? Uma calcificação de um ligamento do canal. Um canal estreito cervical degenerativo, né? Uma hérnia foraminal. Tem uma coisa, né? Então, mas, assim, normalmente alguma coisa comprimindo, né? Seja uma hérnia, seja osso, seja uma lesão compressiva. É compressiva, né? Mas aí tá mais ou menos, pelo menos as coisas que eu pensei. Tem alguma outra coisa que vocês pensariam aí? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, diante disso aí, que imagem que vocês gostariam de pedir? Assim, o doente está no consultório. Ele não fez nenhuma imagem ainda de pescoço, flexo, nada disso. O que vocês pensariam? Se está assim, vendo questão de acometimento de raiz, você pode pedir primeiro uma tomografia. Tomografia, você quer ver o que, Igor, na tomografia? Partes moles ou osso? Alguma lesão óssea, se tem calcificação do ligamento, se tem alguma fratura. Você falou que sua primeira hipótese é metástase, né? Pode pedir um raio-x, né? Acho que, assim, para partes moles, né? Se é uma hérnia, se tem alguma coisa mole comprimindo forâneo, para ver raiz, para ver medula. Para a coluna cervical, a tomografia está cada vez perdendo seu valor. Então, um paciente com quadro álgico importante, suspeita de déficit neurológico, o exame de escolha é ressonância. Se depois da ressonância mostrar alguma coisa e você quer completar, aí vem uma tomografia. Mas hoje em dia, um quadro radicular com déficit neurológico, até que prova o contrário, a ressonância ganha da tomografia.
A tomografia pode vir na sequência. Ah, é hernia de disco calcificada ou não? Pede a tomografia. Igual você falou, tem calcificação do ligamento? Pede a tomografia. Mas nesse caso aqui, se tiver um pedido para pedir só, é a ressonância magnética. Se tiver os R$800? É, R$800. Se tivesse perdido no deserto, tivesse direito a um pedido só de exame, é ressonância magnética da coluna cervical. Bora, Pedro. Vou resultar aqui. Tem a ressonância. Aí, aqui, eu tenho as fotos dela pequenininha, eu coloquei só esse corte axial, mas isso aqui é pedículo de C6. Depois eu fui ler, o colega que laudou esse negócio na cidade de origem colocou o corpo de C7, você viu? Eu vi, mas é C6, acho que ele não contou, não. C6, né? É. Depois a tomografia serviu para isso, né? Para contar os corpos vertebrais. Pois é. Pega o corpo, pedículo, lâmina, processo espinhoso, massa lateral, pega tudo. Pois é. Parece que é mais pedículo assim, mas espalha, né? Ele pegou o pedículo, foi para frente, foi para trás, envolve a vertebral. Com a ressonância, essa lesão é lítica ou blástica, Pedro? Zeca? Não, essa é para Zeca. Deixa eu olhar de novo, né? Vai fazer muita diferença. O cara tava lá na cozinha. Não, eu tava no banho, o mal tava ouvindo. Dá uma dica, hein? O tumor dele foi de próstata, hein? Lembra aí. Ah, então é lítica, né? Zeca. Porra, Zeca, velho. Zeca, eu vou dar Dá a dica. outra dica, hein? Zeca, eu vou dar a dica. Quem é lítico? Rim, tireoide, pulmão e gastrointestinal. Blástico geralmente é que tem proliferação maior, né? Blástico é bexiga, estômago e mais outro. Ué, próstata? É lógico que é próstata. Então, próstata, bexiga, estômago, blástico. Rim, tireoide, pulmão e gastrointestinal, lítico. Eu tinha esse negócio. Mas o exame de escolha para saber se é blástico ou lítico é a tomografia, né, Zé? E a diferença entre blástico e lítico ele é insuflativo ou ele é destrutivo, é isso? O lítico é destrutivo, apesar do mieloma múltiplo ser insuflativo e lítico ao mesmo tempo. Né? O mieloma múltiplo, ele insufla e destrói. Okay. Gente, nós temos a presença ilustre do Dr. Rogério Zenobi, viu? Ó, que coisa, hein? Só não entrei antes que eu estava tomando um vinho. Dá para tomar. Dá para tomar durante também, ué. O Fernando também tá. Lógico. Afinal de contas, nós aprendemos juntos, né? Lógico. Seja bem-vindo, doutor Zenóbio. Ó, tem gente que Eu cheguei atrasado. Agora sim temos a presença ilustre, né? Eu cheguei atrasado nessa reunião, pois eu tava... Humilhou. Você viu a nobreza aí? Isso. Eu vou até abrir a cerveja que deixou para mim aqui. E aí, eu estou gostando muito desse perfil agora da reunião, vocês colocando o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico topográfico, o diagnóstico diferencial. Isso é fundamental para estimular o raciocínio. Concorda, doutor Rogério? Muito bom. Pessoal, bom demais. Vamos que vamos. Se ele não tivesse essa história de CA de próstata, qual é a lesão lítica mais comum acima de 60 anos de idade na coluna? Lítica? Isso. É metástase mesmo, não? Não, tira a metástase. Lesão é... Mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo, muito bom. Fernando, está aí uma pergunta boa que você gerou agora. Por que a coluna é o sítio frequente de metástase, por exemplo, com o pulmão? O pulmão a gente entende, porque ele é um filtro, mas por que a coluna? É a drenagem venosa, né? Eles falam que é a drenagem venosa. É o plexo de Baxter.
que é o principal culpado. That's it. É isso, hein? Segue o Então, jogo. lesão, Agora o nível ficou bom. O interessante é que ela não invade o canal, aparentemente, tá vendo? Ela pega lâmina, pedículo e corpo. Sim. Ó, para quem está na dúvida se é lítico ou plástico, tem a tomografia aqui também. Aqui tem um corte coronal só para ver a nossa louca aparecer. Mas a tomografia, eu posso tentar entrar pelo meu celular, eu posso tentar mostrar para vocês na tela. Isso fica muito ruim. Afasta um pouquinho. Afasta um pouco, é. Essa está de partes moles, tá? É. Ah, peraí. Agora sim. Afasta um pouco. Deixa eu... Aí. Não. Não dá pra ver nada, tudo branco. Eu vou tentar entrar pelo celular e aí eu Depois manda no grupo pra gente. No grupo, é. faço share no coisa. Então ela fez as outras imagens também, né? Antes de você ter... Beleza, ó. Cara, ela fez tomografia de coluna cervical, fez raio-x de coluna cervical, fez tomografia de tórax, tomografia de abdômen e pelve, fez cintilografia óssea, fez a arteriografia depois para ver onde que a vertebral está no meio dessa história, que o Rogério fez. Então, assim, e o mais curioso é o seguinte, a impressão que dá na tomografia é que é uma lesão lítica, né? Claramente lítica. E isso não bate de forma alguma com a hipótese de metástase de próstata, que daria uma lesão blástica. Você viu a minha resposta foi baseada no que eu vi na imagem, então. Claro que foi, Zé. Olha lá, olha só. Aqui talvez dê pra ver. Não, tá muito ruim, né? Então, tipo... Tá. Eu vou mandar pra vocês depois no grupo. Então ela completou o exame, né? Oi? Ela completou a lesão lítica, destruiu o C6, envolve a vertebral. Isso. Aí foi para o Dr. Rogério. No pulmão tem um nódulo bem suspeito. Na parte, no lobo, no pulmão direito, tem uma lesão sólida, nodular, meio esquisita, do tamanho da bolinha de squash. Dependendo do especular. O trem tá bom, não. Talvez uma PET-CT seja indicada aí para ver melhor, porque também é um lugar difícil demais de biopsiar. Aí você pediu o Rogério para dar uma olhadinha? Pedi. E aí, Rogério, o que você achou? Você tá mutado, Rogério. Achei que tá falando o Rogério da NeuroHack. Rogério fala para a tela, eu tô montando aqui, ó. Eu tô com as fotos aqui, ó. E vou mostrar só um segundo aqui. Zeca, para que eu pedi o Rogério para entrar nessa confusão? Para quê? Para fazer a arteriografia da coluna? Não, qual é o objetivo meu do ponto de vista cirúrgico? Vai ver se era uma lesão hipervascular. Hipervascularizada. E o principal? Porque se for muito vascularizada, dá para embolizar, né? Na hora da cirurgia. Além disso, outra coisa. Outra coisa, ver se... diga aí para mim. Você viu a historinha dela toda, não viu? É uma estrutura vascular que está sendo envolvida pelo tumor, não tá? Como é que ela chama? Uma estrutura vascular que está sendo envolvida pelo tumor? Eu não peguei essa parte, não, porque no meio atenção, tem um pedículo, tem um corpo, tem lâmina,
e tem uma coisinha vascular lateral, corpo vertebral, que sobe toda a coluna cervical. De C6 e sai lá em C1. Artéria espinhal. Ô, Zé, você tá tomando... Zé, que a gente tá tomando umas hoje com o pai dele. A vertebral. Hã? Artéria vertebral. Artéria vertebral, muito bem. Então, a artéria vertebral está envolvida e eu quero uma coisa que ele faça para mim, já pensando na cirurgia. A embolizar é uma boa, que você falou. E qual é a mais importante? Eu imagino que quando ele fizer a arteriografia, embolizar, vai meio que contrastar a lesão e separar ela da vascular, né, do ponto de vista separar ela da artéria vertebral do ponto de vista de imagem, não? Está quase lá, Zeca. Isso. Zeca, vamos supor já que estou pronto aqui. Quando vocês precisarem, eu estou com as imagens já. Tira a tela aí. Tira a tela que é bom. Mas eu confesso que no meio eu estava ouvindo o caso, mas não vi tudo na tela não, porque eu estava no banho, no meio do negócio. Estão vendo aí? Sair para tomar banho em reunião, quem já viu isso, pô? Não saí não, eu continuava na reunião, só que eu não estava olhando para a tela direito. Tá só piorando, pô. Zeca, tá só piorando. Fica quieto, Zeca. Tem um compromisso daqui a pouco. Estão vendo aí? Tô. Agora parou. Beleza. Então, na tomografia, estão vendo a setinha? Tá. Então, no raio-x simples, né, que é um exame maravilhoso que o doutor Fernando Dantas gosta muito, o Caires também, né? Eu adoro, Então, você vê bem o corpo vertebral aqui deve ser C6, não é isso? Aqui você vê o pedículo do outro lado, aqui você vê uma imagem lítica gigante, você não vê nada aqui, né? Um vazio, né? Tá? E a artéria vertebral está bem no meio desse vazio lá. Tá vendo? Então, totalmente no meio dele lá. Como a tomografia já tinha indicado lá, né? O que é isso aqui, Zeca? Já viu isso, ó? Onde? Aqui, ó. Tá vendo a minha setinha aí? Tá, né? Eu tô vendo. O que é isso aqui? François. Balão. Microbalão, né, François? Pô, pelo amor de Deus, né? É um microbalão. O que eu tô fazendo aqui? Fechando a vertebral. E o mais curioso é que ele teve uma dor absurda na hora que eu insuflei esse balão. Nós perguntamos se ele estava bem, porque já tinha fechado a artéria, eu queria saber o nível de consciência dele. E eu vi que ele tinha colaterais muito boas, sabe? Interessante a anatomia dele. E ele falou assim, nossa, meu braço está doendo demais, está doendo demais, está doendo demais. Uma dor no braço inteiro. Nós tivemos que desinsuflar o balão em 30 segundos, mais ou menos. E a dor foi excedendo lentamente. Sabe? Tomou o copo 3 dias. Então, que não se derramar na escada. E por 2 vezes eu insuflei o balão e ele teve a mesma dor. Tá vendo? Então o objetivo era fazer um teste. A dor era onde, Rogério? A dor dele, que ele falava. Hã? A dor era onde? No braço inteiro, esquerda. Interessante. Ele não conseguiu especificar, mas disse que doía o braço todo, muito. Parece que é a dor que ele já tem, mas bem ampliada, sabe? Isso foi muito curioso, sabe? E assim, a gente não insufla muito, né? Então, assim, geralmente não é uma dor arterial, não é uma dor referida, né? A gente está próximo da raiz aqui, mas a vertebral não está próximo da raiz, né? Isso é um negócio. Será que fechava um raminho radicular, alguma coisa assim? É, uma coisa que nós pensamos foi isso, sabe? Uma possibilidade seria uma dor isquêmica, tá? E aí a dor seria mais difusa, né? Entendeu? A loucura é essa, né? Aqui a angiografia dele, então a gente faz uma angiografia antes, e foi muito engraçado que os meninos já tinham chegado, né? Os meninos é bom demais, né? Tiago e o Robert já tinham montado tudo, já tinham feito a arteriografia completa dele, cerebral, tudo certinho. Aí eu entrei e falei, gente, qual que é a coisa que você tem que preocupar num procedimento desse? A artéria vertebral. O que você tem que pensar nela? Se tem vascularização medular, né? Então tá aqui, ó, nesse nível sai uma artéria radículo-medular, então dá espinhal anterior dele gigante, cervical todo, então, até cá embaixo. E o Robert observou muito bem que aqui entra uma outra artéria, tá vendo, então?
também radículo medular, né? Então, isso é um fator limitante importante para você embolizar ou cuidar das artérias. E o ponto que eu insuflei o balão foi exatamente abaixo dela, então muito próximo da lesão, então que é nessa região aqui, ó, você pode observar aqui, ó, é nessa curvinha aqui, ó. Então tem essas duas curvas, né? Então exatamente aqui eu coloquei o balão. Se você olhar aqui, é exatamente aqui, ó, abaixo da espinhal anterior, tá? Cervical, muito importante. Então não foi possível comprimir aqui. Eu coloquei o balão aqui embaixo, fechei a vertebral dele. Em 20 minutos ele não teve sintoma nenhum. Então eu tenho certeza que você pode fechar essa vertebral aqui na origem. Isso daqui, ó, são ramos laterais dentro do tumor, tá vendo? Então talvez esse aqui possa estar indo irrigar a raiz, ó. Possivelmente. Não sei te falar, assim. Não sei. Mas então, se fechar lá em cima, ele pode ficar com déficit, com isquemia medular violenta, né? Se você fecha a artéria vertebral aqui e aqui, você não sabe o que acontece. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho. Tá comigo aqui, mas eu posso te mostrar. Aqui ele tem uma vertebral direita muito grande, ele tem uma comunicante posterior pequena, mas as duas cerebrais posteriores são muito grandes, tá vendo? Então ele não vai faltar irrigação para ele. Mas na hora que nós ocluímos o vaso, em momento algum eu achei a artéria vertebral, eu injetei na subclávia, não enchia pelas cervicais ascendente e profunda, então mas ele não teve déficit nenhum. Então eu tenho certeza que se você fechar a vertebral aqui, desculpa, e aqui, ó, ele não vai ter déficit medular, embora eu não tenha visto essa artéria. Como eu ia fechar com mola essa região, o meu medo era produzir uma isquemia aqui, ó, tá? Como paciente do Fernando Dantas, eu deixo o pepino para ele. Ai, meu Deus. É lógico. Então ele tem que abrir, ele tem que enxergar a lesão e ele vai ter que enxergar. O que eu falo? Eu acho que ele vai ter que tirar o máximo de lesão possível, poupando a artéria vertebral, tá? E principalmente de olho na vascularização lateral da artéria, devagarinho e tranquilo. Se ele lesar a artéria, ele pode fechar. O paciente não vai ter isquemia medular. Eu te garanto isso. Pelo menos muito possivelmente não terá. Mas eu não posso garantir que ele não terá isquemia nervosa, da vasa nervorum, né? Tem a vasa vasorum e a vasa nervorum. Aí eu não posso garantir. Mas, com certeza, o cirurgião, na hora que abrir, ele vai enxergar e vai entender a vascularização das raízes nervosas. Isso ele enxerga, ok? Tá bom. Essa é a grande questão. Então, ele tem que tirar a estrutura lateral ao vaso e poupar a estrutura próxima ao vaso. Isso não é difícil. Uma ideia que eu tive na hora lá, e que a gente pensou, assim, como eu não posso fechar a artéria, colocar um stent aqui dentro. O stent protege do cirurgião. É um negócio interessante. O problema é que teria que operar utilizando a S. É uma coisa interessante, sabe? Porque mesmo se você lesar a vertebral e tiver um stent aqui dentro, você coloca um pouquinho desses, né, surgicel, etc. e tal, e você não vai lacerar o vaso, sabe? Pelo menos o importante é isso. Sabe? Muito bom. Eu acho que é uma história. Né? Então, o objetivo do Rogério, a grosso modo, foi fazer o que chama o teste de oclusão da vertebral. Isso. Para saber se eu ia ocluir a vertebral, ele fechava, para mim, ia ser um filé, uma gota de sangue. Mas como ele fez o teste e foi negativo, então quer dizer que não podemos fazer isso. Então, ele deu o diagnóstico muito bom e nos ajuda, assim, em termos de dificuldade técnica, que aumenta um pouco mais. Mas não em facilidade para clipar a vertebral. Valeu, Rogério. Nem tudo são flores, né? Amanhã... Nem tudo são flores. O Fernando me ligou hoje cedo, eu falei assim, você nasceu de 6 meses, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas tá bom. Agora, o que é interessante é o raciocínio desse cara. Você pensar sobre isso, você estudar sobre isso. Eu acho que todos esses casos de tumores, o Fernando deveria internar uma semana antes. A gente apresenta o caso, discute, traça uma estratégia e opera na semana seguinte. Ele sempre interna na segunda, me mostra o caso na terça e vou operar na quinta. Sempre assim, entendeu? Não teve jeito. O cara chegou sexta no consultório. Não teve jeito. Nossa, mãe. Eu sei disso. Mas obrigado. Mas eu acho que é interessante porque, assim,
Às vezes você pode pensar numa outra estratégia para ele, né? Então, o Eustáquio falou que ele tem uma lesão pulmonar, parece, né? Foi achado um nódulo pulmonar na região hilar, tá? Mas não sei, né? Vamos ver. Mas eu acho que tem que estudar isso. Eu acho que porque muda um pouco a sua estratégia cirúrgica. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Soltar a raiz, acabou, pronto. Você não vai tirar a lesão. A lesão não é uma lesão instável, né? No meu entender. A elítica, ele está com um colarzinho cervical. Tirou o colar, ele fica insuportável. Então, ela é uma lesão insuportável o quê? A dor. A dor. Ok, mas, por exemplo, se você fizer uma liberação da raiz, aí vai melhorar. Porque ela é instável. E aí você pode até traçar uma outra estratégia. Não, os caras fazem coisas, eu estou lembrando aqui agora, por exemplo, eu fui nos Estados Unidos e os caras que fazem radiação de pescoço para tumor de laringe, etc. e tal, existe um negócio que chama blowout, que é a ruptura da carótida pela radiocirurgia. Assim. Eu nunca tive falar nisso. E os caras põem 2 stents na carótida que impedia essa ruptura. Eu estava estudando isso. Esse é um caso interessante. Você vai, descomprime a raiz dele, então o cara melhora a dor, ele não tem uma lesão instável, a gente vai e bota um stent na vertebral dele, enorme, grandão, esse stent epiteliza. Se você tiver que tirar depois, você não vai conseguir romper a artéria dele. Legal. É uma estratégia interessante. Daqui a 1 ou 2 meses, você reopera ele e a artéria está intacta. Isso é um negócio interessante. Entendeu? Vamos ver amanhã na cirurgia, a abordagem, né? Vai mudar dependendo do que a gente encontrar lá no campo operatório. Que horas você vai operar ele? De manhã cedinho. Eu mandei, depois que você fez tudo... Eu vou estar no hospital, eu vou passar lá. Na hora que você entrar no tumor, você me avisa, eu vou passar lá. Legal. Eu mandei para aquele colega nosso lá de Houston, o Cláudio, ele falou, descomprima bem a raiz, forame, limpe bem, faça artrodese, porque essa lesão dá para tirar tudo. Ok, isso aí, pronto. É isso aí. Então, talvez não seja interessante, estou pensando aqui agora. Não é interessante você aproximar da vertebral por causa desse negócio do balão. Você lembra de uma paciente sua que tinha uma lesão na coxa femoral, uma lesão enorme, com muita dor, você lembra? Lombar, mas invadindo para a fossa ilíaca. Assim. E eu fui embolizar e eu ia injetar ônix. Eu tinha um vaso ótimo para injetar ônix. Na hora que eu injetei o álcool antes para limpar o catéter, ela teve uma dor absurda na perna. Uma dor desestésica. Então, se eu embolizasse com ônix, eu ia levar sofrimento isquêmico da raiz, possivelmente. Definitiva. Exatamente. Não, às vezes ela tem dor. Imagina ficar com a dor intratável. Deve ser neuropática, deve ser sensitiva, né? É horrível. É horrível, cara. É horrível. Tá bom, galera. Amanhã a gente sabe de tudo. Você tá por lá, amanhã você ajuda a gente lá. Fechado. Valeu, aí. Amiga. Bom demais. Peguei a tempo, graças a Deus. Obrigado, Rogério. Boa noite a todos. Valeu. Um abraço, Caris, e a todo mundo. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Abraço, Caris. Valeu. Até amanhã, gente. Abraço aí. Abraço, tchau. Valeu. Bom saber se você está aí firme e forte, né? Demais da conta. Deixa o homem trabalhar. Eu estou com um cunhado no CTI, minha irmã internada do lado dele, está fodida aqui, minha família. Lá em Brasília. É mesmo? Meu cunhado e minha irmã. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E eu só tenho um rim. Covid. E o fundamental nesses pacientes mais graves, eu tenho conversado com várias pessoas, e várias pessoas, inclusive, que faleceram, né? Senão os parentes, né? Você conversou com pessoa que faleceu? Que negócio é isso? Não, ainda não. Mas o negócio é, quem fica muito grave, geralmente negligencia o sintoma inicial, sabe? Isso é um problema, sabe? E eu acho que essa percepção ela tem que ser passada, sabe? As pessoas não estão passando isso. Eu tenho uma teoria já que é o seguinte, que 80% é o seguinte, o cara vai ter um sintoma muito leve, ou ele não vai nem perceber, ou vai ser aquele sintoma light. 20% talvez são pessoas que vão ter uma progressão muito rápida. E essa progressão rápida você não sabe aonde vai dar. Esse é o problema. Esses caras são os caras que tem que ter atenção, é o cara que você tem que cuidar desde cedo. E eu tomei hidroxicloroquina, azitromicina e Tamiflu. E eu melhorei com força. Não foi pouco, não. Eu melhorei muito, cara. Pode gravar um vídeo e manda pro Bolsonaro, cara. Pode falar o que você quiser. O Fred, amigo meu, ele fez o trabalho junto lá do último do New England. Ele lá de Poços Caldas, ele entrou no trabalho também, sabe? Aí ele falou, não, você não tomou uma garrafada? Garrafada é a mesma coisa, etc. E tal. Eu falei assim, beleza. O que você faz com os seus pacientes? Não, a gente só dá azitromicina. Eu falei, por que você dá azitromicina?
Não, porque eles têm infecção. Mas a gente sabe que dar antibiótico antes da infecção estabelecida aumenta a mortalidade. E isso não acontece no Covid. Ah. É um negócio muito interessante. É. Então, se você conversar com as pessoas, com o seu cunhado, se possível ele falar ou não, o cara negligencia os sintomas iniciais. Por vários motivos. Negligencia porque desconhece. A pessoa fica obnubilada. Eu fiquei 2 dias esquisitaço, cara. Mas muito esquisito. Mas muito esquisito. A minha irmã foi a evolução tão rápida quanto a minha. Ela ficou completamente esquisita. Você passa 12 horas sem tomar água, cara. E eu nunca vi uma síndrome inflamatória que desidratasse tanto uma pessoa como isso. O que é isso? É um negócio impressionante, cara. Em 12 horas você desidrata, cara. A minha febre não passou de 37,5, cara. Mas o mal-estar era absurdo. Mas absurdo, cara. E você desidrata muito, cara. No 10º dia, cara, eu falei assim, agora vou dar uma relaxada, vou parar de tomar suco, chá, água. Cara, a minha urina concentrou, cara. Eu fiquei assim, o que é isso? Eu fiquei assustado, cara. Então, qual que é o problema? Os pacientes que evoluem mal são os pacientes que são inflamadores rápidos, descuidam. Por vários motivos. Não é culpa deles, mas por vários motivos, cara. Então, acho que é a nossa função, cara, educar nesse sentido. Cara. Aquele cara que evoluiu rapidamente, você tem que buscar o cara. Você tem que buscar o cara e falar, bicho, não faz isso. Não. Entendeu? Então, o que eu tenho assim, orientado a meus familiares e amigos é realmente também ter um oxímetro, sabe, Rogério? Porque para você dar sintoma respiratório, para você dar muito cansaço, seu pulmão já foi por mais de 50% foi para o saco. Sim. Né? E você consegue com o oxímetro. Eu não sei, eu acho que isso aí é um conselho excepcional, sabe? Mas eu não sei se isso funciona muito bem. Por quê? O mal-estar muscular, cara, ele te dá uma sensação de falta de ar absurda. Absurda. E você não sabe o que é pulmão, o que é músculo. O que acontece? A gente é médico. Talvez você tenha uma vaga ideia. O cara que é leigo nunca vai ter essa ideia. É esse o problema. Então, o que acontece? A gente tem que ter, como diz o outro, né? O dia que você não souber mais nada, você volta na história, né? Você volta na história, você conversa com o paciente, você conversa com a família, você vai descobrir alguma coisa. O grande lance é buscar as pessoas que começaram a passar mal de manhã e de tarde tão ruim, cara. Esse é que é o negócio. Esse é o ponto-chave do cara, entendeu? E quem vai para o hospital, quem o oxigênio já alterou, já foi, cara. E já está em outras. Se o cara tiver que ir embora, ninguém vai segurar esse cara. Isso é verdade. Esse que é o problema. Então você tem que pegar as pessoas lá atrás. E esse lá atrás significa o quê? Informação e orientação. Basicamente isso. Como diz o Samuel, né? A clínica soberana. É, sempre é isso aí. Mas valeu seu depoimento aí, cara. Nossa Nós senhora. vamos chegar na clínica soberana. Então, isso é. E aí é o seguinte, aquele cara que evolui mal, que vai para o hospital, que interna e tal, você pode saber, nos primeiros dias ele vacilou. Não é que ele deu bobeira, não é que ele foi burro, ele foi negligente no sentido de não conhecer, de não ter sido informado, de estar com o estado mental alterado. Que altera mesmo. Põe atenção nisso, cara. Eu fui conversar com a minha irmã, que a minha irmã adoeceu terça-feira de manhã, ficou esquisita. Meio-dia, ela, caiu de cama. Eu conversei com ela 10 horas depois, cara. Eu nunca vi ela daquele jeito. Cara, completamente diferente. Ela estava em casa, ela falou assim, uma dor no corpo, mas ela falava como se ela estivesse assim, completamente drogada, cara. É um negócio impressionante. Embora você conversasse com ela normal, ela parecia que ela estava drogada, cara. Um negócio incrível. E é nessa hora que as pessoas vacilam, entendeu? E então, por medo. As pessoas têm medo, cara. Hoje, se você espirrar na rua, você toma um tiro. Alguém te mata, cara. Te mata mesmo. Te mata. Se você tossir na rua, alguém te mata, cara. Essa é a verdade.
Hoje, mas é bom te ver que você, sua irmã, a família aí saiu desse quadro todo, né? Isso é... Puta. Nossa Senhora, eu gosto muito, viu? Não? Agora que foram vários meses de vitamina C, vitamina D, açafrão, água, limonada, chá. Chá. Mas é isso aí. Mas você tomou pouco vinho, viu, Rogério? Diz que o álcool também ajuda a proteger. Ajuda. Né? Não, antes de conhecer, eu estava quase alcoólatra, velho. Que isso? Eu tomando todo dia uma cervejinha no almoço, um vizinho no jantar. Cervejinha no almoço. Que isso? É bom demais, aí, ó. Mas é isso aí, Rogério. Então, vamos encontrar para tomar. Nós vamos encontrar, eu já posso encontrar. E nós vamos tomar o vinho da Luiz e meter o sarrafo no vinho dele. Isso. Mas ele tem que fazer uma cortesia para a gente, né? Oferecer umas garrafas para a gente degustar. Duro, bandido, rapaz. Vai fazer cortesia, você acha? Vai 250 conto, você compra um vinho aí de vinícolas altamente conhecidas com ele. Cara, faço ideia o tanto de dinheiro que ele já gastou na vinícola dele. Mas é isso aí, Rogério. Grande abraço. Obrigado. Abraço aí.